Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui. Bom, hoje estou mexendo com o pigmento, que eu já mostrei para vocês em algumas postagens, que é um pigmento antigo, muito antigo, tá? É um pigmento histórico e entra na composição da tinta do sol, dos pantáculos do sol, né? Acredita-se que ele se transformava em ouro, né? Por isso do nome de ouro pigmento. Realmente é um amarelo cativante, é um amarelo que ilude, né? É um amarelo que impressiona qualquer um. É um amarelo muito bonito. Parece muito com o que a gente tem hoje em dia chamado amarelo de cádmio, mas não é a mesma coisa, tá? A composição é diferente, né? O amarelo de cádmio é feito de cádmio. E esse aqui é um sulfeto, só que é um sulfeto de arsênico, né? E ele foi identificado, esse pigmento, desde pinturas do Antigo Egito, né? Eu não lembro exatamente quantos anos antes de Cristo, não sei se era no sexto ano, eu não sei, não lembro agora de cabeça. Mas é muito antigo, tá? Já foi catalogado desde lá do Antigo Egito, né? E foi mencionado também em várias fontes gregas, romanas, em alguns papiros aí no decorrer da história, né? Que era usado na pintura egípcia também, tardia, né? E né, no início ali da Idade Média e também depois ele se popularizou mais para frente ali para século XVII mais ou menos, porque teve uma fase da pintura ali, principalmente da pintura medieval e o Renascimento ali, que foi usado mais o amarelo de chumbo, né? E acabou que ele meio que caiu um pouco em desuso, tá? Mas ele sempre foi um pigmento popular, né? Em algumas épocas nem tanto, em outras épocas mais, tá? Então ele é um pigmento que foi usado por muitos artistas e muitas pinturas e muitos trabalhos durante toda a história aí já de muitos anos, né? Então ele é um mineral raro, ele geralmente se forma com o irmãozinho dele, né? Acho que são dióxidos e trióxidos, se eu não me engano. Não é trióxido, é sulfeto e disulfeto. Trisulfeto e disulfeto de arsênico. Um da cor amarela e o outro da cor vermelha. O realgar, que eu falo que é o vermelho do rei, ou laranja do rei, né? Porque quando a gente moe o realgar, que é vermelho, vira um pigmento laranja, tá? Depois eu vou fazer ele aqui e vou mostrar pra vocês. Né? Ele é uma pedra vermelha, porosa, mole, não tem alta dureza, assim como o pigmento. Porém, como eu falei, são pedras moles, mas é aquela coisa, é um mole que é difícil de moer, porque eles têm uma textura micácea, escorregadia, né? É como moer mica, e moer mica, tentem moer mica para vocês verem o inferno que é moer mica, tá? Mica só em moedor mesmo, não dá para moer mica à mão, é quase que impossível, porque a textura dela é meio plástica, né? Tem uma sujeirinha aqui. É meio que plástica. Então esse tipo de pigmento com textura parecendo plástico, que nem o âmbar, que é uma resina fóssil, é complicado, gente. Não é fácil de moer. Não é qualquer um que moe, não. Então assim, é um trabalho muito assim duplicado. Se ele vale, vamos lá, se 100 gramas vale da pedra R$ 100, o trabalho só pelo pigmento tem que valer uns 400. Porque a dificuldade para fazer, tem que ter os lugares certos para descartar isso aqui. Não pode jogar no lixo de casa. Tem os lixos certos. Eu guardo para coleta. Então, assim, é uma coisa que eu faço uma vez a cada, tipo, 5 anos, 6 anos. A última vez que eu fiz, eu vou até achar a postagem no Facebook de quando eu fiz. Né? Eu nem morava aqui. Então já tem, eu acho aí acho que uns 5, 6 anos já, por aí. É a última vez que eu fiz esse pigmento. E não cheguei a fazer uma tinta de tubo. Nunca fiz tinta de tubo dele, tá? Assim, pra armazenar, não. Essa é a primeira que eu tô fazendo pra armazenar, com a receita que eu aprendi. Porque não é simplesmente usar o óleo no pigmento. Tem um mistériozinho, tem uma preparação. Não é um pigmento comum, é um pigmento reagente.
Ele muda de cor dependendo com que você mistura, tá? Ele não se dá, se eu não me engano, com cobre, com chumbo e outras coisas que eu não tô lembrado agora. Então, assim, é uma cor amarela chatinha, né? Tanto ele quanto o Realgar, eu acho o Realgar mais de boa, até o cheiro, né? O cheiro do Orpimente é muito forte. O sulfeto de arsênico tem um cheiro muito forte. É um cheiro que eu não sei descrever, a energia dele é pesada, tá? Essa pedra, ela tem uma coisa muito dual, falando agora de energia, de metafísica, né? Ela, ao mesmo tempo, tem uma energia vibrante, solar, rica, poderosa. Ela te ilude. É que nem o ouro de tolo, a perita, né? A perita, se eu não me engano, é um sulfeto, só que é de ferro. Esse já é um sulfeto, né? Sulfetos tem o quê? Enxofre, né? Sulfetos de arsênico, tá? Ai, o cheiro realmente é forte. Eu tô fazendo aqui sem máscara, que eu tenho que falar com vocês, mas o perigo aqui é inalar o pó. Então o pó já tá resguardado aqui, não tem mais risco, tá? A não sei que eu faça, deu uma lambidinha, né? Então não tem tanto risco agora, tá? É bom evitar o contato com a pele, mas se sujou a mão, não vai morrer. Mas não é bom, a gente vai ter que lavar a mão na pia e essa água vai pro, né? Então não é interessante. O interessante é sujou isso aqui, descartou e fazer o descarte correto. Mas isso aqui é uma coisa histórica, não é coisa que eu faço assim para venda. Tem que ser muito específico o uso disso daqui. Ou um restaurador, uma pessoa que entende de arte, ou uma pessoa que entende o perigo do pigmento e sabe como usar e descartar, enfim. Não é para qualquer pessoa. E não digo assim desmerecendo, falar, qualquer pessoa, você se acha poderoso. Não, gente, é porque tem que ter conhecimento para mexer. É perigoso, tá? É uma coisa controlada, é perigoso. Então eu não posso estar, né? Eu tô aqui mostrando para vocês conhecerem, né? É uma curiosidade, tá? Eu poderia fazer isso aqui num curso, né? Mas eu tô fazendo de graça, tô tirando meu tempo, gravando aqui sozinho, né? Para poder mostrar para vocês. Então é um bate-papo descontraído e um pouquinho de aula de história, da arte, de pigmentos, do que eu lembro, porque eu não consigo preparar cronograma, se eu começar a ler o gaguejo, eu não consigo. Então eu gosto de conversar, né? Tenho dificuldade para ler, tá? Eu para ler não dá. Se eu começar a ler, eu paro tudo e chamo a NASA, porque tem que ser o que eu lembrar no momento. Então eu uso mais a minha experiência do que simplesmente a parte histórica que vocês acham no Google aí. Só pesquisar. Então assim, é um pigmento bem chato de trabalhar. Esse aqui eu vou colocar num tubo, né? Que eu já preparei ali. Eu coloquei aqui 50 gramas do pigmento, rendeu bastante. Ó, ó o tanto que vai dar de tinta. Dá um tubão, um tubinho médio. Vou preparar uma tinta do sol que vai um pouco dele. Eu não posso pôr tudo disso aqui, porque isso aqui é muito perigoso, muito perigoso. Então a gente tem que diluir ele, trabalhar ele direitinho, porque isso aqui é um veneno dos venenos, né? Então a gente tem que saber armazenar, tem que saber manusear. E o descarte também tem que ser feito ecologicamente certo, né? Não é uma coisa que você vai jogar no lixo de casa. Então assim, o que eu posso dizer mais sobre esse pigmento antes de eu dispersar? Deixa eu só tirar o restinho aqui da espátula. Eu sempre confundo, gente, isso aqui não é o que escurece na espátula de metal. É o amarelo de Nápoles, eu tenho mania de falar que é esse. Mas, como ele é muito reagente a muita coisa, até nem arrisco mexer com elas. Então eu uso plástico mesmo, ou uma espátula de vidro ou de osso. Mas ele não escurece por causa disso não. Eu tenho mania de confundir. É que é tanta coisa na minha cabeça, são tantos pigmentos que eu tenho direito de errar, né, gente? Então aqui eu vou dispersar um pouquinho, tá? A gente abre a massa, né, com Muller e gira. Olha que delícia, que amarelo lindo. É vibrante, é lindo, sabe? Ele é lindo e perigoso, ele é um diamond. Esse aqui é um diamond encarnado numa pedra. É o tal do orpimente, o ouro pigmento, o auripigmento, né?
Assim, ele é raro de encontrar, mas não é caro também. Só que o negócio assim, agora tá tudo proibido, muita coisa já não entra mais no Brasil, não adianta comprar que não entra. Então agora já era, né? Não tinha, quem não tem, dificilmente terá, porque há um controle. E com razão, porque as pessoas são loucas mesmo. Elas dispersam as coisas aí de qualquer jeito. O ser humano sempre ferrando todo mundo, né? As proibições existem por causa das pessoas que fazem merda. Essa é a realidade. Ou quando envolve dinheiro, né? A gente sabe como é que é o governo. Quando envolve interesse de dinheiro, as proibições só tem dois motivos. Dinheiro, o principal, ou quando alguém faz merda com o uso daquilo. Mas geralmente o motivo é financeiro, tá? Então, às vezes tem coisa que nem venenosa é e o pessoal proíbe, né? Que nem o álcool 70 que proibiram, parece agora só pode comprar quem tem CNPJ, acho que é isso. Enfim, é um outro assunto, mas é um questionário, é um debate a se questionar, né? O brilho desse amarelo é meio micáceo, parece que a gente colocou pigmento de mica, né? Ele tem um brilho perolado, meio levemente micáceo, mas ele tem mais esse brilho no pó seco. Ele tem um brilho muito perolado. Na tinta eu já não percebo isso, eu já tenho quadros com ele pintado, com detalhes com amarelo dele, eu não percebo esse brilho perolado não. Quando eu faço em velatura, quando a gente passa a camada fina por cima de um selo solar que a gente faça, né? Tem lá escrito em preto e passa por cima amarelo, fica lindo. E dá uns brilhinhos mesmo. Desculpa. Mas, assim, ele não tem aquele brilho micáceo do pó. Muda bastante quando tá na tinta. Pelo menos no óleo, né? Eu nunca usei ele como aquarela, tá? Então eu não saberia dizer. Nunca usei. Não gosto de aquarela, não sei trabalhar com aquarela, tá? Então é uma tinta que eu não tenho experiência. Não posso falar de algo que eu não tenho experiência. A minha experiência na vida sempre foi com óleo e têmpera. Guache, eu usei uma vez ou outra, era bem pouquinho. Até sei pintar bem com guache, né? Tinta legal. Mas eu amo óleo, gente. Eu amo óleo. A pena que muitos pigmentos se escurecem com óleo, né? Eles reagem com óleo. O óleo às vezes muda a cor dos pigmentos. Uma tinta têmpera, que é feita com ovo, ela não muda a cor dos pigmentos, né? O lápis lazuli ele fica mais azul na têmpera, no óleo ele já dá uma escurecida. Os pigmentos de cobre também, quando secam no óleo, dá uma escurecida. O verde, que é claro, fica escuro. É normal, é uma oxidação que acontece, é uma reação do óleo, tá? Infelizmente o óleo tem esse defeito. Porém, ele meio que deixa impermeável o desenho, né? A pintura, um selo, um pantáculo que você pinta com uma tinta tipo solar, um pantáculo de sol que você fez com tinta solar, e é uma tinta perigosa. O óleo tá ali como uma camada por cima, ele tá protegendo. A partir do momento que o pigmento tá dentro do óleo, assim, ele já perde uma grande quantidade do risco de contaminação, de você se envenenar. O perigo maior é o pó, é inalar o pó, comer o pó, né? Sei lá, deixar cair pela casa, os bichinhos lamber, já pensou? Eu tenho duas gatas, uma bem velha, de quase 20 anos, e a outra tem 3 para 4 já. Nunca ficaram doentes, né? Eu trabalho com esses pigmentos há muitos anos, eu sempre tomo um cuidado extremo, tá? Mais com elas e com os familiares do que comigo mesmo, tá? Porque a gente tem que pensar que pode pisar, pode lamber, pode voar, sabe? Sujar um pouquinho, já põe para lavar separado, já tem todo um cuidado para não contaminar ninguém, né? Então tem que ser tudo muito bem manuseado e armazenado para não cometer um crime. Um crime sem querer. Então assim, muitos perguntam para mim às vezes o significado desse nome esquisito, Orpimente. Na verdade é ouro pigmento, mas se você traduzir do latim, que é auripigmento, deixa eu lembrar, é pigmento dourado. Ele não é dourado, gente, ele é amarelo. Mas assim, pelo brilho da pedra, parece uma coisa assim de ouro mesmo, né? Ele vem sendo usado ali principalmente ali na pintura italiana, né?
vinha, acho que do Monte Vesúvio, esses lugares assim, na Toscana, na Idade Média, assim, no final dela já, ele foi produzido de forma artificial, porque dá pra fazer ele sintético, aí tem medo de cair mosquinha aqui e grudar. Qualquer coisinha suja. Mas ele não é muito bom sintético e também é perigoso de fazer. É melhor a pedra moída, refinada, feito pigmento, né? Mas não é um pigmento para se usar, assim, é uma coisa mais de história, né? Isso aqui não é uma coisa para venda, para longa escala, para... Não, isso aqui é uma coisa mais para demonstração, para fazer pinturas, para esse resgate do passado, da energia do passado, dos grandes mestres. Não é uma coisa para qualquer mão, para qualquer pessoa manusear isso, tá? A gente não pode esquecer que ele é um veneno, né? Já foi usado, se eu não me engano, como pesticida, né? Até como remédio, mas o povo se matou bastante com isso aqui. Então, o pessoal usava, acho que óxido de arsênio, sei lá, eu não lembro como é que faz ele artificial, mas dá pra fazer, tá? E é um pigmento que tem uma boa compatibilidade com alguns pigmentos, principalmente azul da Prússia, que é o azul de ferro, né? Porém, ele tem incompatibilidade, né? Como eu já disse, eu acho, com chumbo e cobre. Então, para a gente pintar com chumbo e cobre, branco de chumbo, malaquita é cobre, né? A gente tem que tomar cuidado nessa mistura aí. Tem que isolar, saber misturar, para ele não ficar uma cor feia. Ele oxida, ele reage, ele acaba tendo uma reação química e muda a cor, né? Perde essa intensidade amarela, solar dele. Então acaba não ficando muito legal, tá? Então o pessoal lá na época medieval, eles não recomendavam o uso, né, desse pigmento com branco de chumbo, que era o principal branco da época, né? O melhor branco que tem até hoje. Né? Ou com minium também, que é feito de chumbo, ou malaquita, ou qualquer coisa que tenha cobre na composição, tá? E a gente percebe em algumas pinturas antigas, se a gente começa a analisar, o uso dele assim com azul índigo, que é azul feito de planta, né? Com óxidos de ferro, ele funciona bem. Que mais? Azul da Prússia, né? Eu já falei. Parece que com a malaquita artificial ele já não reage tanto quanto a natural. Eu nunca testei essa teoria, tá? Posso testar e trazer para vocês. E com alguns outros tipos de esmaltes aí, né? E também não serve para aplicação em gesso úmido, que era aquela técnica antiga que eles falavam que chamava de afresco, né? Já não é muito legal para isso, tá? E para a moagem dele com óleo, a gente tem que preparar uma espécie diferente de óleo, né? Com um tipo de pó que vai ajudar a deixar ele mais estável, tá? Eu não coloquei carga, mas eu coloquei sim, né? Outros elementos aqui para ajudar o pigmento a ficar melhor, tá? Porque ele é meio complicadinho, ele não fica tão fininho. Eu fiz o mais fino que eu consegui. Ele é chato para virar pó fino. Chato, chato. Ele não é uma coisa absurdamente cara, mas é horrível para fazer esse pigmento. É horrível, é uma experiência muito chata, tá? Então é um pigmento muito delicadinho, muito cheio de terequetê. Tem que isolar ele de todo mundo, né? Não é bom ter criança em casa. Até a água dele eu deixo tudo guardado para quando tiver a oportunidade de descartar, descartar. A água que usa para refinar ele. Eu não jogo em lugar nenhum. Eu sei o perigo que ele tem, né? Eu reconheço pela história dele. Agora eu vou juntar aqui, dispersar mais um pouco. Ó, a tinta já ganhou uma textura bonita. Tá vendo o brilho? Ó, tá ficando bonita. Tá ficando com a consistência bem pastosa. Ótima já pra tinta, já tá ótima. Só vou dispersar mais umas vezes aí, 5, 6 vezes. Pra ele ficar bem... Ó. Um amarelo maravilhoso, tá? Ele é bem opaco, mas para velatura funciona muito bem. Porém, ele tem alto poder de cobertura, tá?
e alto poder de envenenamento, né? Tem que tomar extremo cuidado com esse bichinho. O Color Index dele, que todo pigmento tem um código, o Color Index que a gente fala, né? Tipo amarelo ocre, natural, PY43, sintético PY42. E esse aqui, PY, por que PY? Porque é amarelo, que é pigmento yellow, né? Yellow é amarelo. Então, PY39, tá? Não se esqueçam, PY39. Às vezes eu confundo ele com os outros amarelos famosos, tipo amarelo Nápoles, mas é porque é tudo muito parecido, né? Os color index deles. Mas esse aqui é o PY39. Se um dia vocês verem uma tinta escrita que tem PY39, cuidado, é um veneno. É o veneno mais bonito que eu acho. Eu deixei essa mão aqui sem luva para poder desligar a câmera, tá, gente? Mas eu tô pegando com extremo cuidado. Eu tô falando com vocês até meio devagar, parece até que eu tô lendo, mas eu tô conversando, porque um deslize é intoxicação, entendeu? Então eu tenho que falar devagar, prestando atenção para não me intoxicar. Pronto. É assim que eu faço. Senão não dá pra gravar. Eu não tenho quem grave, né? Sou um ser humano isolado, abandonado, odiado, eremita. Ninguém vai com a minha cara. Ninguém tem acesso à minha vida. Então eu tenho que gravar sozinho. E é isso, tá? Não sei se tem mais historinhas pra contar do nosso Orpimente. Ai, sei lá. Não lembro muita coisa agora, mas além da toxicidade, né? O que eu posso trazer de história dele? Depois eu vou fazer um cronograma histórico dele e trazer para vocês. Não tem muito o que falar dele, não. Ele foi muito usado, realmente. Essas coisas assim de arsênico tiveram mais sucesso, assim. Depois, lá do século XVII, teve aquele verde esmeralda, né? Que matou muita gente. Teve a época louca do arsênico, né? As pessoas se encantam pelo arsênico. Ele é um elemento, né, que traz pigmentos muito bonitos, realmente. Assim também como os radioativos, né, amarelos de... esqueci o nome do elemento. Agora deu tilt na minha cabeça. É que o cheiro disso aqui, gente, é forte, tá? Mas é um amarelo bem opaco. Então aqui vocês estão diante de uma tinta histórica que matou muitos e que encantou muitas pessoas no passado. Está em vários quadros antigos aí, desde o Antigo Egito, né? Foi usada aí por vários e vários pintores. Ela tem todo um histórico positivo e negativo. E eu contei um pouquinho dele para vocês conhecerem, né? O nosso sulfeto de arsênio. Amarelo, PY39, conhecido como ouro pigmento. Que eles acreditavam no passado que isso daqui era a pré-transformação do ouro, que ele se transformaria em ouro, né? Não é exatamente assim, tá? Mas aquelas teorias de transformar metais em ouro, blá blá blá, isso daqui era uma delas que eles achavam isso. Então ele é atribuído ao elemento fogo, atribuído ao planeta Sol, né? É uma pedra de extremo poder, a energia dela é caótica e ao mesmo tempo de poder mesmo. Ela traz tanto a prosperidade, o brilho, como também o ego, a ilusão, tá? A gente tem que saber trabalhar com ela, independente do polo, né? A gente tem que saber trabalhar que nem a obsidiana. Ela tem uma coisa assim, mágica, muito forte, pouco explorada, viu? Pouco explorada mesmo. Ela é um Daimon encarnado, ela é um rei da Goetia, tá? Essa tinta é um rei infernal. Ela é ardilosa, tô falando da personalidade esotérica dela, tá? Ela é ardilosa, ela ilude, quase uma sereia que te ilude e te leva pro fundo do mar, mas ela não é da água essa. Essa te leva pro fogo. O fogo da audácia, do ego, do egoísmo. Mas eu amo essa cor. Ela é realmente muito linda, encantadora. A gente não pode negar isso, né?
venenosa sim, mas a gente conhecendo ela, a gente sabe lidar com ela. Com o caos e o lado positivo dela também, porque ela é altamente positiva também. Vai de como você vai usá-la. Tem todo um mistério que poder fazer um curso só dela. Muita coisa que eu fui descobrindo com a convivência com essa pedra, né, com os experimentos que eu fiz com ela, que já tem vários anos que eu trabalho com ela. E é uma pedrinha assim bem belicosa, bem difícil, mas ela tem uma energia realmente poderosa. E se vocês tiverem de oportunidade de estar perto, vocês vão perceber. O cheiro dela já avisa, não toque em mim, tá? Ela convida, mas o cheiro dela afasta. É um cheiro único, que só ela tem. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha mal preparada. Eu não faço cronograma, então não fica muito bom. Às vezes esqueço as coisas, depois eu vou lembrando. Mas depois eu volto, quando a tinta estiver pronta, e mostro pra vocês, tá bom? Depois eu vou mostrar o irmãozinho dela, né? Que tem o disulfeto e o trisulfeto. Se eu não me engano é esse nome. Já sei, que é o Realgar. Que ele é laranja, um laranja bem bonito, inclusive, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo e até a próxima live. Tchau, tchau.